E é uma lesão suboclusiva de tronco de coronária esquerda. É engraçado que isso normalmente assusta todo mundo, porque ao mesmo tempo que é um caso de muita gravidade, muita complexidade, e normalmente tanto o assistente como o residente eles ficam muito assustados com um caso desse, eu acho que em termos de conduta ele não é tão complexo. Porque todo mundo, quando vê uma lesão suboclusiva de tronco, sabe o que fazer. Primeiro, parabéns, você fez um bom diagnóstico para o paciente, você deu aquilo, como eu costumo dizer, que o paciente tem de mais decente, que é dar um diagnóstico para ele. E aqui todo mundo sabe que vai ter que intervir, a não ser que haja alguma contraindicação, aqui a pressão grande vai ser para a intervenção. E você tem uma extensa evidência para discutir se vai fazer angioplastia, se vai fazer cirurgia, tem Excel, tem Noble, tem Pré-Combat, tem Le Mans, tem subanálise do Syntax. Se você definir pela cirurgia, se vai colocar 1 ou 2 enxertos arteriais, se vai colocar radial. Quer dizer, a evidência está a seu favor. Porque esse tipo de patologia, a doença a aterosclerótica coronariana, ela é muito bem estudada, a gente já sabe muito sobre ela, existe uma extensa literatura sobre o tema, então, apesar de ser um caso da mais alta gravidade, ele talvez não seja um caso tão complexo em termos de tomada de decisão. Mas e quando você pega um CAT desse, né? Às vezes é o paciente com a mesma queixa da paciente anterior, essa paciente anterior já tinha tido múltiplas internações em pronto-socorro por angina instável, e às vezes você tem um paciente com o mesmo sintoma, a mesma angina típica, só que aí você pede uma cineangiocoronariografia e você encontra essa cinecoronariografia. Então, isso às vezes é erroneamente chamado de CAT branco, coronárias normais, mas eu sempre tenho crítica em relação a esse termo, porque na verdade elas são coronárias angiograficamente normais, ou um CAT sem lesões obstrutivas, mas o que a gente está vendo aí, na verdade, é só a angiografia do vaso epicárdico. A gente está perdendo muita coisa em relação à funcionalidade dessa coronária, e se essa paciente, de fato, ela tem sintomas, com certeza isso não é o fim do caminho, mas é só o começo de uma grande investigação. Porque existe uma entidade, e aqui a gente vai apresentar para vocês, que é chamado de INOCA. Vocês talvez tenham sido apresentados ao MINOCA, né? Que seria o infarto do miocárdio com coronárias sem lesões obstrutivas, mas aqui eu vos apresento a isquemia coronariana, que não é associada à obstrução coronariana angiográfica. Existem vários fatores que se associam a essa INOCA, desde fatores sistêmicos, como, por exemplo, o suprimento de oxigênio, um aumento da demanda, a frequência cardíaca, a pressão arterial, a ativação do sistema nervoso simpático, fatores coronarianos, disfunção microvascular, disfunção endotelial, espasmo coronariano, ponte miocárdica, uma doença coronariana difusa, que às vezes dificulta a identificação da lesão, fatores cardíacos, como relaxamento diastólico dificultado, hipertrofia do ventrículo esquerdo, disfunção diastólica, doença valvar, tudo isso, na verdade, pode gerar isquemia, sem necessariamente se associar à obstrução coronariana. E, de fato, quando a gente define aquilo que é a normalidade da função coronariana, o que a gente vai ver é que só a cinecoronariografia não vai definir para a gente o problema do paciente. Então, a gente tem normalmente duas grandes entidades quando a gente fala de funcionalidade coronariana, que é a doença microvascular coronariana e a chamada angina vasoespástica. Quando eu falo de doença microvascular coronariana, existem alguns parâmetros que eu posso levar em consideração. O principal deles, na verdade, é a resistência microvascular, onde você coloca um catéter na microcirculação e você avalia essa resistência. O nosso ponto de corte é maior ou igual a 25. Eu posso fazer um cálculo da CFR, que seria a reserva de fluxo coronariana, onde você calcula o fluxo coronariano basal, causa uma hiperemia e eu avalio o quanto que essa coronária consegue aumentar de fluxo numa situação de estresse ou de hiperemia, normalmente o corte, existem vários cortes, em alguns estudos 2,5, 2, 1,6, a gente sabe que a redução da CFR é uma incapacidade dessa coronária de aumentar o fluxo numa situação de estresse ou de hiperemia, isso tem correlação não só diagnóstica como prognóstica. Você pode ter um espasmo microvascular. Então, você pode ter sintomas de angina e de isquemia, documentação eletrocardiográfica, mesmo sem uma documentação de espasmo de vaso epicárdico, e isso pode ser espasmo na microcirculação. Assim como você também pode ter o espasmo no vaso epicárdico, que seria definido por uma redução do calibre
do vaso de pelo menos 90%, além da reprodução de sintomas compatíveis com isquemia e alteração do segmento ST, que pode ser infra ou que pode ser supra. Então, só para vocês entenderem a complexidade disso, para eu dizer que uma coronária ela é normal, eu preciso não ter obstrução coronariana e, além disso, ter uma reserva de fluxo acima de 2, ter um índice de resistência microvascular menor do que 25 e ter uma prova funcional negativa. Só para vocês terem noção que você definir que o paciente, de fato, ele tem coronária normal, não é tão simples como simplesmente olhar uma cinecoronariografia sem obstruções e dispensar o paciente e dizer que ele não tem nada. Então, novamente, olhando para essa coronária, como que a gente aborda esses casos? Né? Diante de um paciente com clínica compatível e coronários normais, será que isso já foi estudado? Será que a gente tem algum fluxo que possa nos ajudar no manejo desse paciente? Eu gosto demais do Córmica Trial, que é um estudo onde 1.386 pacientes eles foram avaliados, desses 391 procederam com consentimento para participar desse trabalho e 151 pacientes eles foram de fato randomizados no estudo onde, além da cinecoronariografia, excluindo lesões obstrutivas, esses pacientes eles faziam uma intervenção completa para a identificação de funcionalidade coronariana. Todos os 151 pacientes fizeram essa avaliação coronariana funcional, só que em 75 deles, a informação dessa prova funcional coronariana, ela estava à disposição do clínico, e de fato, com algumas intervenções incompletas e algumas perdas, se chegou à análise de 73 desses pacientes, e em 76 deles, apesar de eles terem feito essa avaliação de funcionalidade coronariana, essa informação ela não era dada para o clínico. Então, o clínico manejava o paciente mais ou menos como a gente maneja no dia a dia, simplesmente sabendo que o paciente não tinha lesões coronarianas. Então, aqui nós temos mais ou menos como era o fluxo do estudo. Então, aqui em azul, nós temos um exemplo de como um paciente sem lesão obstrutiva, ele era considerado como tendo angina vasoespástica, ele não tinha lesão obstrutiva, ele tinha, na verdade, um FFR de 0,84, uma CFR de 5,3, um índice de resistência de 9, então ele não tinha doença microvascular, e foi feito um teste com acetilcolina, onde de fato houve um vasoespasmo documentado, resolvido com nitrato, portanto esse paciente ele era manejado como angina vasoespástica. Da mesma forma, nós temos aqui um paciente também sem lesão obstrutiva, onde foi observado um CFR de 1,3 e um índice de resistência microvascular de 33, sem vasoespasmo documentado no teste de vasorreatividade, e esse paciente ele era manejado como angina microvascular. Da mesma forma, aqui nós temos um paciente onde, de fato, ele era manejado como se ele tivesse coronárias, de fato, angiograficamente e funcionalmente normais. E o que isso resultou, na verdade, ou seja, o que essa informação da funcionalidade coronariana ela trouxe para o clínico que teve essa informação? Os pacientes, na verdade, onde a informação da funcionalidade coronariana estava na mão do médico do paciente, houve uma melhora significante da angina, uma menor limitação por essa angina e uma melhor qualidade de vida e satisfação com o tratamento. Então, obviamente, que o objetivo desse estudo não era a redução de mortalidade, de infarto, até porque o prazo inicial era muito curto, mas o que nós vemos aqui é uma melhora da angina do paciente. Porque, de fato, quando você vê uma cinecoronariografia com coronárias angiograficamente normais, normalmente a gente entende que o prognóstico do paciente é bom. O que às vezes a gente não consegue é abordar adequadamente a dor desse paciente. E no segmento de 1 ano desse mesmo estudo, o que a gente observa é que esse benefício na melhora da angina, na melhora da qualidade de vida, na percepção da doença e na satisfação com o tratamento do paciente, ela foi maior não só em 6 meses, mas isso também em 1 ano de segmento. Então, o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro é que sim, a informação da funcionalidade coronariana ela é importante para o melhor manejo da angina desse paciente. Uma publicação posterior do Córmica, agora abrindo a caixa preta de todos os 151 pacientes, não só daqueles cuja informação foi dada para o clínico, mas também daquele grupo onde a intervenção ela foi feita, mas o clínico não sabia. O que a gente observou? Eu chamo a atenção de vocês para esses dados, porque de fato, observem vocês que dos 151 pacientes, vejam bem isso aqui, todos com coronária angiograficamente normais, só 11%
eram considerados como tendo coronárias anatômica e funcionalmente normais. Cerca de 52% eles tinham angina microvascular, 17% eles tinham misto entre angina microvascular e angina vasoespástica e 20% eles tinham angina vasoespástica isolada. Então vejam vocês como essas entidades elas são subdiagnosticadas. Simplesmente porque boa parte desses pacientes, na maior parte dos serviços nos quais a gente trabalha, eles seriam dispensados, eles teriam alta. As pessoas fariam rule-out desses pacientes, né? Então, as pessoas provavelmente encarariam como dor não anginosa, dispensariam o doente, quando, na verdade, a grande maioria deles não tinham coronárias funcionalmente normais. Então, é o que eu digo, é o que eu disse e vou repetir. Um CAT normal, com coronárias angiograficamente normais, num paciente sintomático ou com alguma evidência de isquemia, mesmo na presença de coronárias normais, isso não é o fim do caminho, isso é só o começo, na verdade, de uma grande jornada em busca do diagnóstico que normalmente ele não é feito. Então, esse mesmo exame que pode fazer rule-out em alguns pacientes é o mesmo exame que pode, na verdade, motivar uma investigação extensa na funcionalidade coronariana. Porque quando a gente olha um paciente desse, essa piada aqui, só quem é do INCOL vai entender, a nossa vontade é de dar alta para a Vase do Carmo, né, dar alta para o nosso serviço de segmento de pacientes de menor complexidade, ou mesmo para a UBS, porque a gente entende, na verdade, que a dor desse paciente é não anginosa, e ele vai ser manejado aí com controle de fatores de risco fora da nossa instituição, que é uma instituição terciária. Mas o que a gente não entende é que quando você olha o vaso epicárdico, a gente está perdendo tudo isso aqui. Olha só a rede microvascular documentada no estudo invasivo do sistema coronariano. É isso aqui que tem nas nossas coronárias. E quando você avalia um CAT, o que você está avaliando é só o vaso epicárdico. Você não está vendo microcirculação. Então a gente não pode esquecer que o sistema coronariano é muito mais do que 3 coronárias. E é engraçado como na nossa vida, no nosso dia a dia, até pela a forma como a gente discute os casos, a gente acha que o sistema coronariano do indivíduo só tem tronco, DA, CX e CD. Quando, na verdade, é um extenso sistema microvascular, com a densidade grande de capilares, e a gente perde praticamente toda essa complexidade olhando simplesmente os vasos epicárdicos. Então, quando a gente caminha da aorta até os capilares, a gente passa pelas pré-arteríolas, pelos vasos mais largos, ou as pré-arteríolas mais largas, pelas arteríolas, até chegar nos pequenos vasos e nos capilares. E o que a gente vê é que vários fatores, como fatores neurais, fatores físicos, fatores endoteliais, miogênicos e metabólicos, eles podem ser responsáveis pela vasorreatividade desses vasos. Normalmente, a maior parte da resistência vascular, ela se concentra nas arteríolas. As arteríolas, elas são responsáveis por mais de 50% da resistência vascular do sistema coronariano. Só para vocês terem noção, os vasos epicárdicos são responsáveis só por 10%. Da mesma forma, as pré-arteríolas por mais 10%. Então, na verdade, o grande responsável pela resistência do sistema coronariano são as arteríolas. E eu trouxe essa tabela, na verdade, para mostrar para vocês as formas que a gente tem de avaliar a microcirculação. Olha a quantidade de exames que a gente tem para avaliar a microcirculação e a gente não usa nenhum deles. Essa é a grande verdade. Mas a gente tem desde métodos funcionais como o PET, a cintilografia, a ressonância, o ecodoppler, até métodos invasivos como o Doppler intracoronário, como métodos com sensores de temperatura e pressão, que são métodos invasivos. E, de fato, só esses métodos invasivos, basicamente, e principalmente eles, são capazes de diferenciar ou de distinguir a disfunção microvascular da disfunção macrovascular. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que uma sentido positiva, ela pode ser relacionada à obstrução microvascular, da mesma forma que ela pode ser responsável, pode ser causada por uma obstrução do vaso epicárdico. Fato é que, a despeito dessa quantidade imensa de modalidades para acessar a função microvascular, na prática clínica a gente usa muito pouco quaisquer uma delas. E, como eu sempre digo,
quando uma determinada entidade tem mais de um exame para avaliá-la, é porque nenhum, de fato, deles é completo, porque se fosse completo, teria um método só. E aqui a gente tem uma série de limitações desses métodos de avaliação, e na prática clínica a gente acaba usando basicamente a cintilografia, em alguns serviços, o PET, com avaliação da reserva de fluxo coronariana pela tomografia com emissão de pósitrons, que dá para fazer, mas de fato não é feito na prática clínica no dia a dia. Isso é importante para a caracterização da disfunção microvascular. É engraçado que quando a gente fala de disfunção microvascular, a gente sempre pensa naquilo que a gente chama de síndrome X, que seria aquele paciente que tem angina, tem uma prova funcional positiva no esforço e tem ausência de coronariopatia obstrutiva. Mas vale lembrar que a disfunção microvascular desse tipo seria a disfunção microvascular do tipo 1. Seria aquela onde você não tem obstrução coronariana do vaso epicárdico, você tem disfunção microvascular documentada na ausência de alteração estrutural cardíaca. Mas entendam vocês que a disfunção microvascular ela é presente na cardiologia em diversas entidades. Eu posso ter uma disfunção microvascular do tipo 2, que seria na presença de cardiomiopatias. Eu poderia ter uma tipo 3, que é na presença de doença obstrutiva. Durante uma síndrome coronariana aguda, além da obstrução do vaso epicárdico, eu posso ter comprometimento na microcirculação. Essa é uma classificação feita pelo Filippo Crea. Nós podemos ter uma obstrução de microcirculação após intervenções coronarianas, após transplante cardíaco, seria o tipo 5, foi a última modificação dessa classificação. E, além disso, você pode ter os modificadores como a duração, os sintomas, ou mesmo o tipo de terapia que esse paciente ele recebe. Aqui, a título de exemplo, a gente mostra um paciente em vigência, na verdade, de um evento agudo, onde você tem integridade microvascular. Então, o que você observa é uma ressonância mantendo aqui no F uma perfusão normal, você tem um realce subendocárdico, bem evidenciado aqui, e o que a gente chama de blush grade, que seria esse esfumaçamento da microcirculação na cinecoronariografia, bem evidente durante o CAT. Da mesma forma, você pode ter a mesma situação, mas com comprometimento de microcirculação. Aqui na perfusão, na ressonância, você já vê um comprometimento da perfusão no miocárdio e você vê a ausência do blush grade durante a cinecoronariografia, durante o exame invasivo. E isso tem importância prognóstica, com certeza. Não só o fluxo TIMI, que a gente usa normalmente nos eventos agudos, como o próprio blush grade associado à recuperação das alterações de ST, como usando um método de ecocardiografia com contraste, ou mesmo a ressonância, a presença de obstrução microvascular, ela se associa a um pior prognóstico, estando associada, além disso, à obstrução do vaso epicárdico. Então, como que a gente manejaria um paciente desse, né? Eu acho que esse é um algoritmo que foi elaborado pelo Herman, e eu acho ele bastante útil nesse cenário, mas eu vou fazer com vocês o raciocínio daquilo que é mais comum na prática clínica. O paciente se apresenta com desconforto torácico. Primeira pergunta é, tem uma síndrome coronariana aguda? Se não, você faz um teste de estresse. Esse teste de estresse é anormal? Eu vou colocar o caminho mais difícil, vamos supor que não. Então, você considera alguma medida de fluxo coronariano, de microcirculação, ou uma avaliação da reserva coronariana. Se isso for anormal, você faz o CAT para descartar que tem coronariopatia obstrutiva. Não tendo coronariopatia obstrutiva, a gente deveria, na verdade, prosseguir com AIVOS, com avaliação de CFR invasiva ou índice de resistência microvascular, para garantir que a funcionalidade dessa coronária, de fato, ela é comprometida. Se isso for anormal, a gente entra, de fato, com a terapia específica para essa patologia, que seria basicamente ECA, beta-bloqueadores, estatinas, alguns advogam o uso de bloqueadores do receptor de endotelina, ranolazina e até antidepressivos, basicamente para aumentar o limiar de dor. Então, o nosso arsenal terapêutico da angina microvascular, de alguma forma, ele se assemelha um pouco com o arsenal terapêutico utilizado para obstrução do vaso epicárdico. Normalmente, a gente usa drogas tradicionais de primeira linha, como beta-bloqueador, bloqueador de cálcio. Se persistirem os sintomas, a gente pode progredir para drogas ditas de segunda linha, como ranolazina, vabradina, nitratos, IECAs, estatinas, que nesse caso, na ausência da obstrução de vasos,
epicárdicos, talvez esse paciente não tivesse usando estatina, porque não era óbvio que ele tinha doença coronariana, mas há benefício da estatina nesse cenário. O estrogênio pode ser considerado, principalmente em grupos selecionados de mulheres pós-menopausa. Há vários relatos na literatura de pelo menos de melhora sintomática, ainda que não haja necessariamente redução ou melhora prognóstica com o uso de estrogênios, e, se necessário for, algum programa de reabilitação e tratamento para angina refratária. Mas o que eu considero mais importante na abordagem da angina microvascular é o diagnóstico. Talvez isso seja mais difícil. E talvez porque o tratamento ele seja tão parecido com o tratamento da obstrução do vaso epicárdico, as pessoas acabem, e nós fazemos isso todo dia, pulando etapas e indo direto para o tratamento, sem dar para o paciente o diagnóstico adequado. Bom, então essa é uma situação onde a gente tem obstrução microvascular, o manejo é esse o manejo que a gente comentou, é bem parecido com o manejo da obstrução do vaso epicárdico, mas existe uma outra situação também onde eu me deparo com esse mesmo CAT, com essa mesma cinecoronariografia, sem obstrução dos vasos epicárdicos, e eu posso estar diante daquilo que foi descrito, não pela primeira vez, mas é o report mais famoso, chamada angina variante, ou angina de Prinzmetal, cuja publicação foi feita ali no final da década de 50, onde o Prinzmetal ele fez, na verdade, a publicação de um dos espectros da chamada angina vasoespástica, e ele chamou, na verdade, de angina variante porque essa angina, dita de Prinzmetal, ela diferia em termos de característica da chamada angina clássica ou angina de Eberden, que é a angina que foi descrita pelo Eberden ali há pelo menos 1 ou 2 séculos antes. Então, essa angina, na verdade, era uma angina que não tinha necessariamente relação com o esforço, era uma angina de repouso, normalmente acontecendo à noite ou no comecinho da manhã, e, portanto, durante o episódio de dor, os pacientes apresentavam um supradesnivelamento do segmento ST que acabava se resolvendo após esse episódio de dor. Lembrando que a essa época aqui não tinha CAT, então a especulação, na verdade, do Prinzmetal é de que havia um espasmo coronariano com oclusão da coronária, gerando um supradesnivelamento do segmento ST, diferenciando dos episódios de angina clássica, onde durante a angina os pacientes apresentavam normalmente infradesnivelamento do segmento ST. Mas é engraçado que quando a gente fala de angina variante ou angina vasoespástica, na cabeça vem um Prinzmetal, que é só a ponta do iceberg, né? Quantos pacientes com Prinzmetal vocês viram na vida, né? Eu já vi alguns, mas seguramente eu já vi muito mais angina vasoespástica do que angina de Prinzmetal, porque o vasoespasmo, na verdade, ele é a via comum de várias alterações que vão desde a hipercontratilidade da célula muscular lisa do vaso, disfunção endotelial, deficiência de magnésio, low-grade inflammation, alteração do sistema nervoso simpático, polimorfismos genéticos, levando a esse vasoespasmo, dos fatores de risco tradicionais. O único fator de risco tradicional, na verdade, bem identificado com o vasoespasmo é o tabagismo. Existe uma associação também com cefaleia do tipo migrânia. E existem alguns triggers, ou seja, existem alguns gatilhos que o paciente que tem essa predisposição a fazer vasoespasmo pode ser o fator desencadeante. E os mais comuns são a hiperventilação e a manobra de Valsalva, ainda que o consumo de álcool, o tabagismo, ou mesmo o estresse mental ou físico, ele possa também ser trigger. E isso vai gerar sintomas, normalmente uma angina de repouso, ou uma síndrome coronariana aguda, ou em algumas situações muito mais dramáticas, morte súbita. As vias fisiopatológicas envolvidas nesse espasmo, elas são vias absolutamente complexas, mas o que eu chamo a atenção de vocês é basicamente para 2 pontos importantes aqui. Primeiro, o influxo de cálcio. Isso aqui é comum em todo e qualquer tipo de vasoespasmo, isso é importante em termos terapêuticos. A ação da roquinase favorecendo a contração muscular, também pelo fato de que essa é uma via que pode ser tratada com uma medicação específica que bloqueia a ação dessa roquinase. E o que a gente vê na prática clínica é exatamente isso. Espasmo coronariano, aqui nós temos um espasmo bem documentado em vários vasos. Vejam vocês o eletrocardiograma, o infradesnivelamento do sistema do segmento ST, e ele melhora após a infusão de nitroglicerina. Então, esse foi um espasmo provocado por acetilcolina,
né, durante um teste provocativo, aqui feito o diagnóstico de vasoespasmo. Da mesma forma, como eu falei para vocês, eu posso ter espasmo de microcirculação. Aqui também num teste provocativo com acetilcolina, aqui após nitroglicerina, a gente não vê tanta alteração nos vasos epicárdicos, mas nós vemos alterações eletrocardiográficas compatíveis com espasmo microvascular. Ou isso pode acontecer de forma espontânea, que são os casos que se apresentam com espasmo espontâneo no pronto-socorro, aqui um espasmo documentado, e aqui a sua resolução após o uso de nitrato. Então, esse espasmo ele pode ser tanto espontâneo como durante um teste provocativo. O que se acontece na estrutura do vaso durante o espasmo é exatamente isso. Você acaba tendo um distanciamento da lâmina elástica interna com a lâmina elástica interna e eles vão se posicionar exatamente dessa forma. Então, por conta da contração das células musculares lisas, esse vai ser o aspecto do corte seccional de um vaso durante um espasmo. É interessante que isso foi descrito em modelos, na verdade, geométricos, né? Mas hoje a gente tem métodos como, por exemplo, o OCT, a tomografia de coerência óptica intracoronária, ou mesmo o AIVUS, onde de fato, olha só o aspecto que a gente vê durante um vasoespasmo, é muito parecido com aquilo que é hipotetizado em modelos geométricos. Então, é o que acontece durante um vasoespasmo, você tem uma redução importante do fluxo, normalmente com mais de 90% de redução do diâmetro dessa coronária. E o diagnóstico de angina vasoespástica, ele é, digamos assim, feito baseado numa definição do COVADIS, que é uma instituição internacional responsável por fazer esse diagnóstico, e normalmente ele se baseia num tripé, que vai da presença de episódios de angina compatíveis com vasoespasmo, então, novamente, anginas de repouso, principalmente à noite ou de manhã cedo, com uma variação de tolerância ao exercício, que normalmente é pior durante a manhã, onde hiperventilação ou manobra de Valsalva podem participar e que são suprimidos com bloqueadores de cálcio, mas não com beta-bloqueadores ou com nitratos. Então, esse é um critério, uma condição sine qua non para você pensar em angina vasoespástica. E você tem as alterações eletrocardiográficas compatíveis, como elevação do segmento ST ou depressão, ou até ondas U negativas, que é difícil de você ver, mas que quando você encontra, elas ajudam bastante no diagnóstico, e a documentação desse vasoespasmo, seja de forma espontânea, com mais de 90% de constrição desse vaso, seja de forma provocativa, num teste provocativo, e na presença desse sintoma com a documentação eletrocardiográfica ou com a documentação angiográfica disso, faz-se o diagnóstico, na verdade, de angina vasoespástica de uma forma definitiva. O que acontece na prática clínica? Na prática clínica, o que a gente vai ter é basicamente a angina vasoespástica suspeita, porque a não ser que você tenha a sorte de conseguir documentar durante um episódio de uma angina que sugere vasoespasmo, alteração eletrocardiográfica, ou que você consiga documentar isso na cinecoronariografia, dificilmente é feito na prática clínica os chamados testes provocativos, o que é uma pena e a gente acaba perdendo a oportunidade de fazer o diagnóstico de vasoespasmo. Sendo que a recomendação dos principais diretrizes, aqui eu cito a diretriz do próprio grupo COVADIS e a diretriz japonesa, é de que pacientes com história suspeita de angina vasoespástica, sem documentação, principalmente se essa angina for responsiva a nitrato, esse paciente ele faça um teste provocativo para fechar diagnóstico. Não há dúvida, quando esse paciente, a apresentação desse vasoespasmo é como síndrome coronariana aguda, ou mesmo que o paciente tenha uma parada cardíaca por vasoespasmo, que é uma situação, como nós vamos ver a posteriori, se associar a pior prognóstico. Nesses casos é mandatório que você prossiga o diagnóstico e não se contente simplesmente com a ausência de lesões coronarianas. Então, vejam que apesar das recomendações, essa é uma daquelas situações onde a diretriz está muito distante da nossa prática clínica. A forma de provocação desse vasoespasmo pode ser feito com ergonovina, com metilergonovina ou com acetilcolina, que é o mais usado. O objetivo aqui não é mostrar, na verdade, como se faz, nem falar de dose, mas é simplesmente vocês saberem que isso é feito de várias formas possíveis. A forma mais comum é através da acetilcolina. Então a gente vê normalmente a nossa coronária, que para alguns é um fim do caminho, é um rule-out. Para nós agora a gente tem que olhar aí sob uma nova ótica essa coronária e entender que tem um monte de coisa que esse CAT não está mostrando para a gente, e é muito frustrante,
Porque aqui talvez não caiba a nossa aspirina, que é tão bem estabelecida no cenário da doença aterosclerótica coronária, a nossa estatina, que também a gente sabe que é mandatória na doença aterosclerótica coronariana, as revascularizações, se fosse uma obstrução coronariana, como daquele caso inicial que eu mostrei, talvez uma revascularização resolva o problema do paciente. O prognóstico. O que a gente aprendeu, na verdade, é que, e aqui eu trago os resultados do estudo MESA, é que a partir do momento em que eu aumento a quantidade de obstruções, indo desde um paciente com menos de 50% de estenose, caminhando até uma obstrução de mais de 50% no tronco, eu pioro o prognóstico. Então, se tem uma coisa que nós aprendemos em coronária, é que quanto mais lesões, quanto mais proximais essas lesões, ou seja, quanto maior a área em risco, pior o prognóstico. Mas e quando eu não tenho lesões? Então, eu tenho muitas dúvidas acerca não só do tratamento, assim como do diagnóstico e também do prognóstico. Então, tiraram o nosso chão. Tudo aquilo que a gente tem com a maior evidência na diretriz, e a diretriz dedica uma série de páginas para a doença coronariana aterosclerótica obstrutiva, a gente não tem quando a gente fala de angina vasoespástica. Fato é que, se você for observar a última diretriz europeia de 2019, o que você vai ver? Olha a quantidade de páginas dedicadas a essas duas entidades. É basicamente da página 446 a página 448. São 2 páginas para falar dessas duas entidades, que são responsáveis seguramente por mais de 70% a 80% dos pacientes com angina ou com documentação de isquemia e coronárias angiograficamente normais, como a gente mostrou nos resultados do Cormica Trial. Então, de fato, a evidência não é tão grande nesse cenário. O que a gente sabe do manejo da chamada angina vasoespástica? Então, já que a diretriz dedicou poucas páginas a isso, vamos ver o que ela recomenda. Ela recomenda basicamente, vejam vocês, o nível de evidência, né? É pouco trabalho, opinião de especialista ou estudo não randomizado. Então, o que a gente tem vai ser que um eletro é recomendado durante a angina, se possível, é o que eu falei, se você tiver a sorte de flagrar, você pode fazer o diagnóstico, que um CAT ou um angiotomo de coronárias é recomendado em pacientes com episódio de angina, sugerindo angina vasoespástica, que é alteração de ST, exatamente para determinar e descartar a obstrução do vaso epicárdico. Você pode monitorizar essas elevações de ST com Holter no ambulatório. Isso foi muito feito no passado, hoje em dia é menos feito, mas é uma das possibilidades de você tentar flagrar alterações de ST usando o Holter. A gente acha que o Holter é exclusividade apenas dos grupos de arritmia, para avaliar a arritmia, mas na verdade eles têm utilidade também na doença coronariana, principalmente nesses episódios silenciosos ou mesmo sintomáticos de doença vasoespástica. E um teste provocativo, ele deve ser considerado no paciente que tenha ou uma cinecoronariografia sem lesões obstrutivas ou mesmo normal do ponto de vista angiográfico, em pacientes que tenham sintomas compatíveis para fazer o diagnóstico. Então, mesmo a diretriz europeia considera que é 2A essa recomendação. E aí vem a crítica que a gente faz à nossa prática, por que a gente não faz esses métodos, né? Talvez por medo de complicação, isso já foi questionado outras vezes, mas fato é que a gente faz muito pouco esse de avaliação. Funciona a relação ou o tratamento da angina vasoespástica em relação às drogas utilizadas convencionalmente em coronária, né? Aqui eu trago um estudo coreano avaliando o uso de estatina, uma droga tão útil e mandatória na doença coronariana aterosclerótica, e o que a gente observa, tanto com o uso aqui nesse Kaplan-Meier da esquerda, de estatina de alta potência na população geral, você vê que não tem benefício nessa população com angina vasoespástica, em termos prognósticos, em relação à redução de desfechos clínicos, bem como numa população onde foi feito um propensity match score, uma forma de homogeneizar os grupos, ainda assim não houve benefício da estatina nesse cenário. Então, estatina para angina vasoespástica, de fato, existe muita dúvida do benefício, e os principais trabalhos mostram que, se esse benefício existe, ele é um benefício muito marginal. Da mesma forma, a aspirina, que é até às vezes considerada uma vilã, porque, de fato, em algumas situações, a aspirina, por conta da sua ação impedindo a produção do tromboxane de prostaglandina, ela pode ser considerada um causador, na verdade, de espasmo, um indutor de espasmo. E o que se observa, basicamente, primeiro, em relação à mortalidade, não há diferença nem para lá, nem para cá do uso de aspirina. Então, a aspirina não impacta em mortalidade. Então, a DAR talvez não traga benefício em mortalidade, mas DAR também não
aumentou a mortalidade nessa população, e o que se observou basicamente vai ser uma redução de desfecho combinado, principalmente às custas de rehospitalização, necessitando de revascularização. Então, o grande benefício da aspirina vai ser nesse cenário, mas não em relação à mortalidade. Os bloqueadores de cálcio, a gente já usa na prática clínica. O que se sabe é que, de fato, eles não têm benefício em relação à arritmia, eles não reduzem mortalidade, mas, de fato, existe um benefício na redução de síndromes coronarianas agudas. Então, a grande redução de desfecho clínico se dá à custa de melhora basicamente sintomática, principalmente nos casos mais graves de angina vasoespástica. E quando a gente compara esses bloqueadores de cálcio, usando o diltiazem como referência, aqui o desfecho era sintomas anginosos, o que a gente observa é que principalmente a nifedipina e a benidipina, que são bloqueadores de cálcio mais novos, eles se associam, nessa análise ajustada, a uma melhora, a uma redução, na verdade, da angina consistente do primeiro ao terceiro ano. E o que a gente, de fato, recomenda na prática clínica é que a gente prefere, normalmente, nesses casos, os bloqueadores de cálcio até de hidropiridínicos, como, por exemplo, a nifedipina, do que o diltiazem. Porque, de fato, como a angina desses pacientes basicamente é por vasoespasmo e não necessariamente pelo aumento de consumo de oxigênio, a redução da frequência cardíaca acaba sendo algo secundário nesse cenário. Então, o uso de uma amlodipina ou mesmo de um nifedipino pode ser mais útil do que o uso do diltiazem. Existe uma droga, como eu falei, que age especificamente na roquinase, que é chamado de fasudil. E aqui eu trago um estudo com pouquíssimos pacientes, 30 pacientes, mas mostrando aqui nesse gráfico A, em segmentos espásticos, que o uso do fasudil se associou a uma atenuação do vasoespasmo quando comparado com solução salina. Então, o fasudil seria uma droga interessante nesse cenário, mas de fato não é disponível. Mas é interessante entender que se a gente conseguir bloquear a roquinase, a gente consegue melhorar o espasmo. Outra droga que é disponível nos Estados Unidos, não tem aqui no Brasil, é o nicorandil, que também tem ação sobre a roquinase, podia ser uma opção nesse cenário. Então, de fato, o que a gente tem é que no cenário do vasoespasmo, a gente vai ter basicamente os bloqueadores de cálcio, de hidro e não de hidropiridínicos, o uso dos nitratos e vabradina e trimetazidina, que também acabam se colocando como opções nesse cenário. Então, em relação ao tratamento, basicamente vai ser um tratamento sintomático calcado em cima do uso como primeira opção de bloqueadores de cálcio. Mas em relação ao prognóstico, né, eu falei das dúvidas em relação ao tratamento, como que maneja esse paciente, mas o prognóstico, como eu falei, a gente sabe muito bem avaliar prognóstico baseado na presença de lesão e localização. Todo mundo sabe que aquela lesão de tronco grave é muito pior do que uma lesão de uma CD distal, de uma DA distal. Mas e quando o paciente não tem lesões? Nesse cenário, quais seriam as variáveis que eu utilizo para a caracterização prognóstica? Então, existe, na verdade, um score de risco desenvolvido pelos japoneses para tentar graduar a gravidade desses pacientes com angina vasoespástica, onde uma série de fatores, onde, obviamente, quem mais pontua seria morte súbita abortada, mas tabagismo pontuou 2 pontos, angina de repouso 2 pontos, algum estenose significante 2 pontos, espasmo multivascular 2 pontos, elevação de ST 1 ponto e uso de beta-bloqueador 1 ponto. E à medida que eu aumento o valor desse score, eu aumento, na verdade, o risco de eventos cardiovasculares. Então, à medida que eu agrego mais desses fatores, eu consigo estabelecer um prognóstico, de forma que pacientes com score acima de 6, eu posso considerar como um paciente dito de alto risco. Então, aqui demonstrando que a categorização desse paciente no uso desse score conseguiu predizer aí, num segmento de 5 anos, o prognóstico dessa população. Então, pacientes com um score japonês desenvolvido por esse grupo mais alto, eles teriam pior prognóstico. Então, vejam vocês que a gravidade clínica desses pacientes não é dada por obstrução coronariana necessariamente, mas por alguns fatores clínicos. E mais, talvez o cenário mais preocupante do vasoespasmo seja quando você tem um paciente com morte súbita abortada, porque às vezes o espasmo, ele de fato é o trigger
de uma arritmia potencialmente fatal, e esse indivíduo ele pode ter, de fato, uma morte súbita abortada, e aqui tem uma publicação do JACS de 2018, onde ele compara pacientes com angina vasoespástica que tiveram e não tiveram morte súbita abortada. O que ele observa, depois de uma análise ajustada, é que, de fato, aqueles pacientes que tiveram morte súbita abortada, ele tem um risco 9 vezes maior de morte cardiovascular e 4 vezes maior de mortalidade por qualquer causa. Então, seguramente, se esse paciente ele teve um quadro de vasoespasmo que culminou com a morte súbita abortada, esse é um paciente de muito alto risco. Esse é um paciente onde a gente, como recomenda o Covades, como recomenda a própria diretriz japonesa, a gente não pode deixar de fazer o diagnóstico nesse paciente. Então, se tem um fator que a gente tem que levar em consideração no pior prognóstico desse paciente, é a manifestação clínica como morte súbita abortada. Vale intervenção nesses vasos? Olha, é tratamento de exceção. A gente não vê isso na prática clínica diária, que eu trouxe um relato de caso, e a gente vê aí algumas publicações e casos anedóticos da literatura de stent. Aqui é um caso onde foi angioplastado, um território espástico, mas de fato não é o tratamento de eleição. E, obviamente, tudo em coronária, você tem que ponderar se vale a pena, porque, afinal de contas, você está trocando uma angina vasoespástica que tem um prognóstico variável, aí teria que ver o prognóstico por um stent, que normalmente tem uma taxa de evento, mesmo com os stents mais recentes, de 2% ao ano. Então tem que ver se essa troca ela é justa. A gente entende muito disso quando tem uma obstrução coronariana, mas aqui a gente está, de fato, diante de outro cenário. Bom, então a nossa abordagem, na verdade, esse seria o fluxo recomendado, seria na presença ou na ausência de coronariopatia obstrutiva, se prosseguir, na verdade, para avaliação funcional coronariana com FFR, CFR, índice de resistência microvascular, havendo normalidade, um teste de vasorreatividade, para que o manejo, na verdade, seja da angina vasoespástica ou da angina microvascular, ele seja individualizado. Lembrando tudo aquilo que a gente já comentou, que a maior parte desses pacientes, pelo menos no CORMICA Trial, com coronárias angiograficamente normais, eles tinham alguma alteração funcional da coronária. E o tratamento ele muda. Na angina vasoespástica, a primeira opção seria bloqueador de cálcio. Na angina microvascular, beta-bloqueador. Os nitratos entrariam como segunda opção na angina vasoespástica, e na angina microvascular, o bloqueador de cálcio. E como terceira opção, nicorandil, que a gente não tem disponível no nosso meio. Na angina microvascular, ranolazina ou nicorandil, podendo-se usar também a ivabradina nesse cenário. Então vejam vocês que o manejo individualizado, como a gente já falou, ele fornece uma melhor qualidade de vida para o paciente. Então é esse o conceito que a gente tem que ter na nossa cabeça. Bom, então a gente falou daquelas coronárias angiograficamente normais e a avaliação funcional delas, e no final, na verdade, dessa aula, de brinde, a gente vai falar também de outra entidade normalmente não lembrada, né? E quando você não pega um CAT normal, mas você pega um CAT quase normal. Então aqui a gente tem, por exemplo, essa alteração. O que é isso aqui? Aqui a gente tem o quê? Tem uma obstrução coronariana, é um espasmo, o que é isso? Um vaso de fino calibre, aterosclerose difusa. Então, essa é uma situação que também, às vezes, é um desafio, tanto para o clínico como para o cardiologista intervencionista, que é exatamente uma entidade chamada de dissecção espontânea de coronária. Então, o que é a dissecção espontânea? Nada mais é do que uma delaminação da estrutura vascular, que pode se manifestar ou como um hematoma intramural, ou, de fato, como uma dissecção verdadeira, inclusive havendo um fluxo, você conseguindo ver o flap de dissecção, separando a luz verdadeira da luz falsa. Nós temos 3 tipos de dissecção espontânea de coronária. O tipo 1 é aquele onde eu consigo ver normalmente o flap de dissecção. O tipo 2, normalmente é um tipo onde eu tenho uma lesão longa e difusa, que pode ser intercalada por coronária normal, eu chamo ela de 2A, ou ela pode começar numa coronária sadia e ir até o final e eu não conseguir ver um leito distal normal, que a gente chama de 2B. E o tipo talvez mais capcioso, que é o tipo 3, onde eu tenho uma dissecção muito curta e é difícil diferenciar isso aqui de obstrução coronariana. Fato é que, assim como a angina vasoespástica, a angina microvascular, acaba não sendo necessariamente uma regra, mas é uma entidade
pouco frequente. Então, se a gente for olhar, por exemplo, o número de pacientes com a dissecção espontânea de coronária nos diversos trabalhos, a gente vai ter, nesse estudo do Vanzetto, 23, 22, 27, 16, ou seja, a quantidade muito pequena de pacientes a gente vai encontrar aqui. Então, é uma entidade que a gente não vê com tanta frequência na prática clínica. E quais seriam as causas que podem predispor e precipitar, né, essa dissecção espontânea? Então, displasia fibromuscular, gestação, que é sempre muito relatado, né? Então, as gestantes elas podem ter uma dissecção espontânea com bastante frequência. Doenças do tecido conjuntivo, inflamação sistêmica, terapia hormonal, pacientes com espasmo coronariano também podem ter, ou mesmo a dissecção idiopática. E os fatores precipitantes normalmente são exercícios intensos, estresse emocional, durante o trabalho de parto, isso é comum, manobra de Valsalva como um todo, drogas, principalmente cocaína, anfetamina, que ativam o sistema adrenérgico, ou mesmo terapia hormonal intensa. Então, essas são situações que a gente tem que lembrar que podem ser o gatilho, na verdade, de uma dissecção espontânea. A apresentação clínica se parece muito com um quadro típico, na verdade, de obstrução coronariana lato sensu. Basicamente, dor torácica, irradiando para os membros, náuseas e vômitos. Ou seja, a apresentação clínica ela não vai te ajudar muito nesse diagnóstico. Como que seria o manejo de um paciente desse? Então, na presença de uma angiografia como aquela que a gente viu, onde você não consegue fechar o diagnóstico, é fácil quando vem o tipo 1. Se você consegue ver a lâmina de dissecção, de fato fica claro que você pode estar diante de uma dissecção espontânea de coronária. Quando você encontra aquele tipo 2, aquela lesão mais longa, você pode até usar nitroglicerina para descartar que aquilo não seja espasmo, ou usar um método anatômico como AIVUS ou tomografia de coerência óptica para você avaliar de fato se você tem uma lâmina, se você tem delaminação daquele vaso, ou mesmo repetir aquele CAT em 4 a 6 semanas para ver se aquelas alterações regrediram. Na presença do 3, que é o tipo mais difícil diagnóstico, de fato o diagnóstico só vai conseguir ser estabelecido de forma definitiva se usar AIVUS ou tomografia de coerência óptica. Aqui alguns exemplos para vocês verem a dificuldade. Aqui o tipo 1, está claro aqui uma lâmina de dissecção, que dá para você ver aqui duas luzes, né, um certo borramento do lado do vaso, nesse ponto. Aqui nós temos, nesse B, nós temos uma tipo 2A, um vaso coronariano sadio, começa uma dissecção aqui nesse vaso muito fino, aqui termina a dissecção e aqui continua com o vaso sadio. Nós temos aqui uma tipo 2B, aqui nessa foto C, esse pequeno vaso aqui, ó, ele afina até o final, parece uma doença difusa, mas repetindo o CAT a posteriori, olha só, regrediu aquele edema, o fluxo voltou, a coronária acabou melhorando o calibre. E aqui, como eu falei, a tipo 3, que é aquela mais difícil, né? Você vê aqui esse estreitamento dessa coronária. A gente não conseguiria, na verdade, fechar se isso é aterosclerose ou dissecção espontânea, a não ser mostrando aqui na tomografia de coerência óptica que a gente está diante de uma dissecção espontânea de coronária. Então, esses métodos morfológicos intracoronários, eles têm a vantagem de fazer o diagnóstico definitivo, de confirmar muitas vezes a luz verdadeira e a luz falsa, de até ajudar se você for intervir na coronária. Ao mesmo tempo, eles são métodos invasivos que normalmente requerem anticoagulação e têm riscos inerentes ao procedimento. Só para vocês terem noção das imagens, por exemplo, de um OCT e de um AIVUS, né? Principalmente a tomografia de coerência óptica dá uma imagem de muito boa resolução, ele perde um pouco em profundidade, mas você consegue fazer um diagnóstico adequado. O manejo desses casos de dissecção, normalmente, a gente considera que se o paciente está clinicamente estável e não tem anatomia de alto risco, a terapia é de fato conservadora. Agora, se de fato o paciente está clinicamente estável, mas ele tem ou uma dissecção no tronco ou uma dissecção em porções proximais de pelo menos 2 vasos, pode-se considerar a cirurgia ou um tratamento conservador. E se ele de fato está instável hemodinamicamente ou está tendo angina persistente, deve-se de fato proceder ou com angioplastia ou com cirurgia de urgência para melhora basicamente sintomática. Essa tabela ela mostra diversos trabalhos mostrando que o número de doentes é mínimo. É até difícil a gente tirar algum tratamento com uma boa evidência nesse cenário, porque de fato o número de pacientes tratados nessas casuísticas
são 30, 60, 40, 6, 20 pacientes. Não é fácil a gente ter uma evidência nesse cenário, mas de fato é relatado o uso tanto de cirurgia como de angioplastia, mas de fato o tratamento conservador acaba sendo a primeira opção para aqueles pacientes estáveis e aqueles que não têm uma dissecção em territórios coronarianos importantes. Então, a gente sabe que a evolução desses doentes dentro do hospital, ela, nessa casuística de 327 pacientes, né, a recorrência é muito, muito baixa. A gente vê que em longo prazo a recorrência de 2,8% ainda assim é muito baixa, e os principais preditores de recorrência são, na verdade, a hipertensão, né? Se a gente considerar como os preditores independentes, vai ser basicamente a hipertensão, e o uso de beta-bloqueador seria um protetor para recorrências de dissecção. Então, seria uma droga útil nesse cenário na prevenção de recorrência da dissecção coronária. Então, eu agradeço aí a presença de todos e agora abro para as perguntas. Pablo. Então, Edu, vou até abrir aqui, vou permitir que as pessoas possam ligar o microfone para quem quiser fazer pergunta. Enquanto isso, vou só puxar um pouquinho para microvascular e para o vasoespasmo também, né? Acho que a gente acaba falando que é pouco frequente, inclusive no nosso ambulatório, às vezes também por falta de investigação, né? Em geral, a gente, no paciente com angina, com angina estável, acaba fazendo a cineangiocoronariografia, não encontra lesões obstrutivas. Esses pacientes muitas vezes saem sem diagnóstico, sem ECA, sem estatina, às vezes um beta-bloqueador, um bloqueador do canal de cálcio, porque o paciente está com dor e você acaba fazendo por peso na consciência aí. Mas eu imagino que se aqui a gente vê isso, essa baixa frequência de diagnóstico, imagino que em outros serviços seja uma coisa bem mais gritante, né? Assim, parabéns pela aula. Abro aí para as pessoas, quem quiser comentar no chat, alguma pergunta, já está liberado também para ligar o microfone. Edu, posso fazer? Primeiro, parabéns pela aula, sensacional. Nos casos de dissecção de coronária, em que você consegue identificar, não coloca stent, e aí vai fazer o segmento. Como que você maneja antiplaquetário nesses pacientes? Bom, isso é super duvidoso. Em geral, as pessoas acabam deixando duas terapias. Tanto a estatina como o uso de antiplaquetário, seja a aspirina de forma isolada ou DAPT, tem alguma evidência de pelo menos melhora de fluxo pela redução de edema associada a fluxo na luz falsa. Então, normalmente, a gente acaba deixando o DAPT pelo fato de ser uma síndrome coronariana aguda, até porque, normalmente, aquela luz falsa ela pode acabar trombosando, aquele trombo progredir e ocluir o vaso. A gente acaba deixando estatina, na verdade, pelo efeito de redução do edema. E, normalmente, principalmente se o paciente persistir sintomático ou se for um vaso importante, a gente pode repetir a angiografia de 4 a 6 semanas. Até para você avaliar, depois daquela lesão organizada, se você reduziu o edema e você melhorou o fluxo coronariano, ou se de fato você ficou com obstrução grave, onde você pode ponderar a intervenção se não houve melhora de sintoma. Mas como eu falei, as casuísticas são super pequenas. É até difícil de você encontrar alguma boa evidência para uso ou não de monoterapia com antiagregante ou de anticoagulação. É muito difícil e a gente acaba tratando como se fosse um caso sindrômico, porque afinal de contas a manifestação é como síndrome coronariana aguda em boa parte dos casos. Edu, dúvida. Qual que é a segurança de fazer aqueles testes provocativos com acetilcolina e tudo mais? Isso não é meio arriscado? Pois o Serrano até na outra reunião ele estava comentando, no passado se fazia muito e havia algumas complicações. Olha, as melhores casuísticas, elas são dos orientais, então vocês devem até ter notado que boa parte dos trabalhos que eu trouxe eram trabalhos japoneses, a gente tem inclusive uma diretriz japonesa para a caracterização de risco e para definir quem vai receber esses métodos, e estudos coreanos, porque de fato a população oriental tem uma incidência muito alta de espasmo. E o que a gente vê nesses trabalhos é uma baixa taxa de complicação, pelo menos relatado com o uso da acetilcolina.
Então, apesar de na prática clínica existir o relato das pessoas de que são testes que podem trazer complicações, na literatura, quem faz esses testes não reporta essas complicações. Eu não sei se por serem centros, na verdade, que têm uma maior habilidade com o uso desses testes. Mas a gente vê que o que tem na literatura é de que são seguros. Não fossem seguros, não seriam recomendados como classe 1 ou 2A nas diretrizes, né? Eu estou vendo aqui o Matheus perguntando, síndrome coronariana por dissecção espontânea, há grupo que defende DAPT, há grupo que defende anticoagulação. De novo, basicamente isso vai ser baseado em fisiopatologia, não vai ser baseado numa boa evidência, porque a casuística que a gente tem geralmente é muito pequena. Eu vou dar minha opinião, eu não vou dar, na verdade, isso não é baseado em evidência. O que eu recomendo, na verdade, é anticoagulação durante a fase aguda, como qualquer síndrome coronariana aguda, mantendo o DAPT aí após, com o paciente ambulatorialmente, até a repetição da angiografia de 4 a 6 semanas, é o que eu faço. Mas, de fato, as duas terapias elas são aceitáveis nesse caso. E o Rafael Espada está perguntando como o manejo difere na dissecção traumática. Na verdade, a dissecção traumática tem um mecanismo muito parecido, a via final comum é praticamente a mesma, o manejo é muito parecido. O que muda, na verdade, é só que aquelas populações da dissecção espontânea, as gestantes, portadores de doença inflamatória crônica, talvez não sejam os pacientes da dissecção traumática, que normalmente são esportistas, né? Isso está relacionado aí a traumas torácicos, a desaceleração súbita. Então, às vezes, você pode estar diante de um paciente diferente daquele perfil tradicional da dissecção espontânea, mas a via final comum, a dissecção da coronária, vai ser a mesmo manejo, também vai ser muito parecido. Eu acho que o maior desafio, Rafa, nesses casos, acaba sendo você pensar no diagnóstico, né? Então, isso, de fato, acaba sendo o principal desafio. Mais alguma pergunta, pessoal? Edu, retomando um pouquinho. Você falou que na dissecção lá, síndrome coronariana aguda, você repete a angiografia em 4 a 6 semanas. Se essa angiografia vier normal, você muda a sua conduta em relação à terapia? Olha, normalmente, se a coronária ela vem normal, você poderia suspender o tratamento. Não há nenhuma evidência da manutenção do tratamento nesses casos. Então, de novo, né? Aqui a gente não tem tanta evidência. Aqui, na verdade, tudo vai ser a opinião do especialista. Então, a evidência que a gente tem de manutenção, por exemplo, de 1 ano para pacientes com síndrome coronariana aguda lato sensu, ela pode se resumir só aquele período, na verdade, de 1 mês, né, que seria mais ou menos compatível com o período de repetir a angiografia, e você acabar suspendendo a DAPT, considerando que o risco de sangramento poderia superar o benefício após a resolução daquele evento. Se você quiser manter por 1 ano também, eu não tenho literatura para dizer que você não está autorizado a manter tratando como síndrome coronariana aguda lato sensu. Mas eu acho que o mais importante de repetir a angiografia com 4 a 6 semanas, só para deixar claro, não é nesse caso que melhorou e você tem a liberdade de poder suspender a terapia, mas é no caso onde você tem um paciente sintomático, onde você persiste com a obstrução coronariana e você pode sim mudar o manejo de tratamento medicamentoso para um tratamento intervencionista. Lembrando que você pode progredir também a dissecção. Então, nessas 4 a 6 semanas, você pode ter tanto resolução como progressão. E aí, nesses casos, você poderia usar a angioplastia ou mesmo indicar uma cirurgia, obviamente, se for um caso de um vaso que valha, né, o risco operatório. Tem outras perguntas Letícia, aí. Peraí. Dorro. Se eu vejo vantagem na angiotomo, na avaliação e na angiografia coronariana, na avaliação da dissecção. Olha, a dissecção, quando ela se manifesta como síndrome coronariana aguda, e é assim que ela se manifesta em boa parte dos casos, a gente acaba indo para o CAT por isso. A angiotomo, eventualmente, pelo fato de não ser só a luminografia, de você conseguir ver a parede do vaso, pode identificar. Mas eu reservaria a angiotomografia para os casos mais estáveis. Pode ser que você tenha um paciente que não tem uma síndrome coronariana aguda, que tenha simplesmente uma manifestação de angina estável, e a gente acabe optando por pedir angiotomo nesse cenário, tá?
Mas por que se pede CAT, né? Por que eu praticamente não falei de angiotomo no cenário da dissecção, apesar de ela ser um método que vai conseguir identificar? Pelo fato clínico de que a manifestação mais comum é com síndrome coronariana aguda e o uso da angiotomo nesse cenário não é a primeira opção. A Letícia está perguntando quanto ao uso de beta-bloqueador pós-dissecção espontânea, manter indefinidamente. Então, aí nesse caso eu acho que sim. Obviamente que a gente sabe que em qualquer cenário de doença coronariana, o beta-bloqueador é o tipo de droga que tem validade, né? Normalmente o maior benefício dele é peri-evento, principalmente nos primeiros 30 dias, no primeiro ano, até 2 anos. Mas nesses casos, como é a medicação, como a gente mostrou naquele estudo do Jack, que evita a recorrência da dissecção, então a gente acaba mantendo ad eternum nesses casos para a prevenção de recorrência até que haja alguma evidência melhor. Bom, Letícia, só para dizer que até hoje, na doença coronariana aterosclerótica, a mais estudada, a gente continua discutindo quanto tempo mantém o beta-bloqueador. Você imagina uma entidade, né, de uma incidência tão baixa, qual não vai ser a discussão, mas a tendência é de manter indefinidamente pela redução do risco de recorrência. Tem mais perguntas, Edu. O Fabiano está perguntando, né, qual o método com maior feasibility no nosso meio para diagnóstico de doença microvascular, de mais fácil disponibilidade e realização. Olha, o tradicional vai ser cintilografia, vai ser isso. Vai ser a medicina nuclear. Então, como que eu diagnosticaria a doença microvascular na prática clínica, nos principais centros? Seria uma prova funcional positiva, na ausência de lesão angiográfica. Ou seja, eu preciso garantir que eu não tenho lesão angiográfica e preciso documentar numa prova funcional, de preferência com imagem, essa alteração de perfusão. O problema é que a especificidade e a sensibilidade, no caso a acurácia do método, não é alta para isso, né? Então, esse é o grande problema. Se eu fosse escolher um segundo método, esse sim dá para fazer, seria a CFR com PET. Então, eu teria que ter uma tomografia com emissão de pósitrons e eu fazer uma CFR baseado no método também não invasivo de medicina nuclear. Eu consigo fazer cálculo de CFR, agora, de fato, a maior parte dos serviços não vai ter disponível, né? Esse, de fato, é o grande problema. Então, a gente acaba tendo que torcer para que os pacientes eles positivem as provas funcionais, para que a gente tenha aí, pelo menos, a documentação desse acometimento de microcirculação. O Matheus comentou em uma das aulas que o catéter, para fazer a medição do índice de resistência microvascular é difícil de conseguir, não está disponível na maior parte dos serviços. Então a gente acaba não tendo no nosso meio. Uma opção seria CFR invasiva. Então você faria no momento do CAT a hiperemia do vaso e calcularia, né, a relação, na verdade, desse fluxo em hiperemia comparado com o fluxo basal, daria para fazer uma CFR invasiva, mas é um método invasivo que acaba não sendo feito. Então, eu ficaria, de fato, com a cintilografia e algum método anatômico descartando doença coronariana. Bom, temos também aqui uma pergunta de dissecção coronariana. Como é o manuseio dos intervencionistas? Balão no sítio de dissecção, se for extensa? Olha, de novo, na dissecção, mesmo os hemodinamicistas, eles têm muita dúvida em tratar essas lesões, pelo simples motivo que, normalmente, quando você trata esse vaso, principalmente se a dissecção foi extensa, você pode até considerar metalizar o vaso para preservar o fluxo pelo leito, pela luz verdadeira, né? O que acontece em boa parte das vezes é, principalmente se a dissecção não for muito extensa, for uma dissecção, por exemplo, do tipo 3, ou mesmo uma dissecção do tipo 2A, ou do tipo 1 menor, você pode até piorar essa dissecção quando você trata, né? Então, o que é relatado é quando você balona o vaso, ou quando você implanta o stent, você acaba fazendo com que a dissecção ela progrida e acabe dissecando mais a luz falsa, e você acaba piorando essa dissecção. Então, ainda assim, eu acho que a primeira opção, nesses casos, acaba sendo de tentativa de tratamento conservador. E caso o paciente persista com sintomas, aí sim a gente vai pensar em uma intervenção, tá? Mas seguramente não é primeira opção, principalmente
nas dissecções menores. Mas eu concordo com você que se a dissecção for extensa, você pode fazer uma angioplastia e normalmente não se faz só balão, mas se põe stent. Pedro Nix, adorei. Tira uma foto disso aí, de um Natat, um hemodinamicista, defendendo o tratamento medicamentoso. Nem hemodinamicista quer tratar isso, né? Então, pessoal, acho que não tem mais perguntas. A gente vai 1 hora de aula. Edu, parabéns aí pela aula, muito didática. Trouxe 3 temas bem difíceis de conseguir explanar aí, como sempre, de uma forma didática. Queria convidar aí todo mundo para a nossa aula da próxima quinta-feira, no dia 16, uma aula com um convidado externo, o Dr. Fábio Gaiotto, que é cirurgião cardiovascular da equipe de transplante do INCOR. E a discussão vai ser sobre técnica cirúrgica e enxerto, o que o clínico precisa saber. Então, a gente tem convidado aí essa discussão para enriquecer aí a unidade, quem quiser participar. Um abraço a todos. Bom, gente, obrigado aí pela atenção de todo mundo. Boa noite.